Marcos Braz confirma a contratação de Carlinhos como novo reforço do Flamengo para pré-temporada, para essa temporada, melhor dizendo. Entretanto, o jogador não joga a Copa do Brasil, essa fase da Copa do Brasil e também a fase de grupos da Libertadores. O treinador Tite deixa claro que não vai poupar atletas e vai com força máxima, tanto na Libertadores na próxima terça-feira, quanto também no segundo jogo da final do campeonato estadual. E outra informação que eu vou trazer aqui para vocês é referente ao jogador Gabriel Barbosa, né? O Flamengo que deve entrar aí com uma medida para suspender a punição do jogador, e o Marcos Braz também falou sobre isso ontem, disse que está muito ansioso, disse que está muito confiante numa absolvição do atleta na instância superior. Isso e muito mais desse vídeo. Você que está chegando comigo, por gentileza, deixa o seu like, inscreva-se aqui no nosso canal, é muito importante para a gente, é muito importante para o nosso crescimento. Eu estou chegando com um mundo de informações para deixar você extremamente bem informado. Dito isto, solta a vinheta. O atacante Carlinhos, né, não foi anunciado oficialmente, mas foi confirmado ontem em entrevista após a vitória do Flamengo por 3-0 como novo reforço do Clube de Regatas do Flamengo. Ele que chegou aí para tentar, né, ser um substituto eventual do Pedro, é um jogador com as mesmas características, e muito se discutiu, né, os valores e o tempo de contrato. Fiz até uma crítica até aqui no canal sobre o tempo de contrato do Carlinhos, que vai ser pelos próximos 3 anos, tá bom? Com investimento cerca de 160 milhões na primeira janela de entrada do futebol brasileiro, no meia Dela Cruz, né, no Vinha e também no Léo Ortiz, o Flamengo reservou aí uma cota a mais para contratar o atacante Carlinhos. Deixa eu só deixar muito claro que essa contratação aí do Carlinhos não se deu de uma hora para outra. O Flamengo já vem durante o campeonato estadual já conversando com o Nova Iguaçu para poder trazer o atleta, que se confirmou agora, né? Enfim, a informação é de que a 4ª contratação do ano, né, antes da decisão, foi confirmada pelo vice-presidente de futebol do Flamengo à beira do gramado, minuto antes da bola rolar. Só vai ser anunciada após a segunda partida do Campeonato Carioca. O rubro-negro acertou o pagamento de 600 mil euros ao clube da Baixada Fluminense, correspondente aí a quase 3,2 milhões na conversão para a moeda brasileira. Carlinhos tinha contrato até outubro com o Nova Iguaçu, outubro de 2025, né? E assinou com o Flamengo por 3 anos, vai ficar aí no rubro-negro até 2027. A pergunta que eu te faço é a seguinte, torcedor: gostou dessa contratação? Acho que vai ser uma contratação útil aí para o Flamengo, tendo em vista o fato do Gabriel Barbosa tá acontecendo esse problema fatídico aí com o Gabriel Barbosa, que até o presente momento ele está suspenso. É um jogador de 27 para 28 anos. O Flamengo vai ser o 13º clube dele e é uma aposta barata. A única coisa que eu não faria é efetivamente contratar o jogador pelos próximos 3 anos. Eu faria um contrato menos longevo. Eu faria um contrato por 1 ano, até dezembro, até mesmo até o meio do ano que vem, não por 3 anos. Mas, como a multa deve ser baixa e como os valores colocados à mesa também foram valores baixos, acaba sendo um reforço para compor o elenco, tendo em vista que o Flamengo, nesse momento, só tem Gabriel Barbosa e o Pedro, né? E o Gabriel estando em suspenso, fica essa lacuna no rubro-negro carioca. O Tite falou sobre a vantagem concedida na partida de ontem contra o Nova Iguaçu, mas não fica com o clima de já ganhou. Ele disse que já viu tudo no futebol e que vai respeitar a equipe do Nova Iguaçu e deve entrar com o que tem de melhor também no segundo jogo da final do campeonato estadual, que será no próximo final de semana. Mas antes, o Flamengo viajou na tarde de hoje rumo à Colômbia, aonde na próxima terça-feira vai enfrentar a equipe do Milionários pela estreia da Copa Libertadores da América. O Flamengo viajou aqui do lado de casa, aqui no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro do Galeão, vai com força máxima. Todos os jogadores, exceto o Gerson, que passou por uma cirurgia, estão disponíveis para essa partida, e o Flamengo vai tentar, além de fazer um bom jogo na altitude, vai tentar trazer uma vitória, que é muito importante iniciar logo com uma vitória na Libertadores, porque a gente sabe que faz muita diferença quando um clube, de alguma forma, ele fica bem colocado no ranking final, né, no ranking geral, melhor dizendo, que ele consegue aí ir percorrendo, né, ao longo das próximas fases da Libertadores, decidindo, né, o segundo jogo sempre em casa. Tem gente que acha que isso não influencia em nada. Eu acho que influencia demais o segundo jogo ele ser aí em casa, tá bom? No dia de ontem, um jogador, apesar da vitória de 3-0, um jogador dividiu opiniões dos rubro-negros cariocas. Esse jogador é o Luiz Araújo.
O Luiz Araújo foi muito criticado por alguns e foi elogiado por outros. Elogiado por conta da sua condição de ajudar sempre o Varela na recomposição defensiva e foi muito criticado por conta de algumas atitudes julgadas por alguns, atitudes precipitadas no sistema ofensivo do Flamengo. Cabe ressaltar que o passe para o Cebolinha, que culminou com um gol aí do Pedro, foi um passe espetacular do Luiz Araújo. O passe que botou o Pedro na cara do gol, que ele perdeu aquele lance, foi o passe do Luiz Araújo. E o passe do gol do Pedro, que foi anulado pela penalidade, também foi um passe do Luiz Araújo. Agora, evidentemente, ele é um jogador que arrisca demais, é um jogador que não tem grife, então a paciência com ele vai ser menor, melhor dizendo, mas um jogador que não tem grife, mas que tem ajudado bastante, né? Pelo lado direito ali, o Tite testou o Vitor Hugo, que entrou, mas não mostrou muita coisa. Eu, particularmente, eu gostaria de ver o Matheus Gonçalves jogando lá daquele lado, mas pelo que parece, o Tite vai buscar, sim, no mercado um jogador que jogue pelo lado direito do campo. Atualizando esse assunto chato, esse assunto batido, que foi um assunto mais falado das redes sociais aí nessa data FIFA em relação ao Gabriel Barbosa. O Marcos Braz disse que o jogador está bem, possivelmente, na medida do possível, ele está bem e que está muito aí confiante de que o jogador possa ser absolvido e que seja aprovado o efeito suspensivo para ele voltar o quanto antes. Eu acho um absurdo, eu acho desnecessário uma situação como essa. Eu sei que o Gabriel Barbosa ele tem os seus defeitos e foi confirmado pelo próprio Marcos Braz. Eu achei que o Marcos Braz ontem ele assinou um termo de incompetência quando ele fala que efetivamente teve situações que o Gabriel poderia ter evitado. Se o Gabriel não evitou, alguém acima dele, que no caso seria o Bruno Spindel e o Marcos Braz, deveriam fazer ou forçar que ele evitasse, né? Porque o Gabriel não pode fazer o que quer dentro do clube e acabou que está pagando por uma situação como essa desnecessária. Entretanto, eu acho que essa pena deve cair, né? Aqui no Brasil nunca aconteceu um fato como esse. O Gabriel é o primeiro e aqui no Brasil ele está sendo alçado como um exemplo, né, que isso não pode ser feito, postergar. Eu acho que o Gabriel está mais pagando pela ignorância dele do que efetivamente pela conduta, mas sendo que no CAS, né, que é a instância superior que vai julgar essa situação do Gabriel Barbosa, eu creio que isso deve cair, deve se transformar numa multa pomposa para o Flamengo pagar, mas o Gabriel daqui a 10, 15 dias, é assim que a gente acha, né, que ele possa estar voltando a jogar futebol. Era um momento que o Gabriel ele deveria estar mais focado em jogar bola, em buscar e voltar a ter oportunidades como titular, isso porque o Pedro vem jogando muito bem e sem sombra então, aí que ele vai jogar mais tranquilo. Pedro joga bem, faz 3. Pedro joga mal, sempre faz 1 e coloca a bola no fundo da rede. Vamos esperar aí a cena dos próximos capítulos para saber se o recurso e se o pedido de efeito suspensivo do Flamengo ele vai ser acatado, tá bom? Como eu disse anteriormente, o Flamengo viajou agora à tarde para Colômbia e terça-feira enfrenta o Milionários. Agora tá valendo, agora é para valer, agora é Libertadores da América. Eu sou o Jonas Stelman, essa é a Live nesse domingo. Um forte abraço para você, deixe seu like, inscreva-se, tamo junto, valeu!